A gente vai começar, pessoal. Agradeço aí pela participação de vocês, certo? Dizer que a gente pede desculpas, não foi uma questão nossa. A gente achava que pelo YouTube seria bem mais fácil, mas infelizmente a tecnologia nos deixou na mão, certo? Gostaria de desejar aqui boas-vindas a vocês, que nós estamos tendo esse primeiro encontro, já que tem aluno de primeiro ano, onde eu não passo. E o mais é a gente focar aqui no objetivo da nossa aula, que é justamente repassar o conteúdo para vocês, para que vocês obtenham nota aonde estão devendo, ou no primeiro período, ou no segundo, ou nos dois períodos, tá certo? Na área de natureza e matemática. A gente preparou aqui um momento bem simples, bem objetivo, mas por ser simples e objetivo, não tira o brilho nem a importância do momento, tá certo? Então, a gente vai iniciar, o professor Renan e eu, depois vem a professora Aline, depois vem o professor Nildeci, e por último vem a professora Micarla com biologia. Fiquem atentos que todas as informações irão ser passadas nesse momento, tá bom? Samira, eu gostaria que você desligasse a sua câmera, Samira. Tá bom? Agradeço. Fique só nos ouvindo. E repito mais uma vez para vocês que entraram depois. Se tiverem alguma dúvida, pergunta no chat que nós estaremos respondendo aqui para vocês, tá certo? Eu vou compartilhar a tela. Vamos iniciar com matemática. Fiquem aí com a caneta, o papel de vocês, para vocês fazerem alguma anotação. Eu vou compartilhar a tela e o professor Renan irá usar da palavra a partir de agora. Professor, está contigo. Olá, galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Pessoal, pedir desculpas aí pelo imprevisto que aconteceu, esse atrasozinho, mas que agora vai dar certo, tá bom? Só esperar que o Dallas compartilhar a tela para a gente dar início, tá certo? Escolher um conteúdo aí da sua área para a gente trabalhar e recuperar essas notas. Essas notas a gente escolheu algo bem básico, até porque o tempo já está corrido e a gente precisa colocar logo essas notas, tá bom? Mas que também, por ser algo simples, não deixa de ser importante, tá bom? Nós da matemática, eu e o Dallas, escolhemos aí o conteúdo de divisão, né? Divisão que a gente está ligado aí dia a dia no nosso cotidiano, sempre utilizando, às vezes passa um pouco despercebido, mas que a gente sempre tem a utilidade de estar usando a divisão no nosso dia a dia. Pode ir passando, Dallas, aí. E agora, aprendi a somar, mas não quero ser egoísta. Como aprenderei a dividir? A gente sabe, galera, como eu falei, que a gente utiliza a divisão no dia a dia. Muitas vezes a gente nem percebe. Às vezes a gente faz de cabeça, só que no papel a gente tem aquela dificuldade, né? Eu já percebi de algum de vocês, de alguns alunos, essa dificuldade na hora de armar aquela continha, qual o valor que eu devo colocar ali fora, lá dentro, quando é com vírgulas, a gente sempre tem essa dificuldade, né? Então, vamos lá. Pode até parecer difícil algumas coisas, mas com os números será mais fácil. É algo bem simples, galera, que a gente está trabalhando, mas a gente vê que tem um pouco de dificuldade ainda. Pode adiantar, Dallas. Vamos lá. Fazer o quê, né? Tem uma menina aí vocês esperando a live. Galera, é o seguinte, a divisão é uma operação que está ligada à ideia de repartir uma quantidade em partes iguais, ou a ideia de verificar quantas vezes uma quantidade cabe na outra. A divisão não é diferente das outras operações, tem a mesma importância. E assim, na divisão a gente normalmente tem algum valor, e a gente tenta dividir isso por outro valor para que possa encontrar um resultado final, né? Basicamente, a gente tenta encontrar um resultado exato. Vamos aí entender um pouco agora da divisão, né? Quais são os elementos que a gente tem na divisão? Às vezes a gente nem sabe disso, ó.
Na nossa divisão, quando a gente vai armar, galera, a gente tem 4 elementos, ó. Eu tenho a seguinte operação aí, eu tenho 50 dividido por 10, né? E a gente vai encontrar qual é o valorzinho final. Esse 50, galera, que é aquele valor que a gente sempre tenta dividir, pode ser qualquer valor, o valor que vocês têm, vocês estão tentando dividir, a gente chama ele de dividendo, tá certo? É o valor que vocês têm. Ele fica aqui nessa partezinha de fora. Esse 10 aí é o valor que vocês, por exemplo, vocês pegaram os 50 e vão dividir por algum valor, né? Então, esse valor aí, no caso, é o 10, que a gente chama de divisor, tá certo? Quando a gente pega esses dois valores, no caso, os 50 dividido por 10, obviamente que a gente quer encontrar um valor exato, um valor final, né? E nessa divisão, a gente encontrou o valor 5, né? Esse valor 5 é conhecido como nosso quociente. O valorzinho que a gente vai colocando aí abaixo do 10. Esse zero aqui é o resto da nossa operação, certo? Não sobrou nada. Quando eu divido 50 por 10, vão dar 5. 5 exato, né? Não sobrou nada. Então, esse zero é o meu resto. Isso aqui basicamente é para a gente entender os elementos da nossa divisão e o posicionamento de cada um, tá certo? Então, dando continuidade aí, vou passar a palavra agora para o professor Douglas. Então, beleza. Como o professor Renan falou, pessoal, a gente escolheu divisão por quê? Porque o conteúdo que o pessoal de física, química e biologia irão trazer é envolvendo a divisão, certo? Então, a gente escolheu divisão justamente porque é um calo no sapato da maioria de vocês. Grande parte tem dificuldade mesmo e vão levar essa dificuldade para o resto da vida. E, assim, nós iremos passar uma atividade onde requer uma compreensão de vocês. Ah, professor, mas eu tenho um celular em casa, eu posso fazer a conta no celular? O interessante é que você não faça no celular, certo? O interessante é que você faça na sua folha, com a sua caneta, com o seu lápis, para que você comece a entender como funciona a divisão, tá certo? Então, o professor já explicou aí quais são os elementos de uma divisão, que é o dividendo, divisor, quociente, resto, e a gente vai ver aqui algumas contas de dividir para que vocês possam se reiterar de como trabalhar com a divisão. Relações essencial numa divisão de números naturais. Vamos ver aqui o que a questão nos traz. Numa divisão de números naturais, o divisor deve ser menor do que o dividendo, certo? O divisor deve ser menor do que o dividendo. Só que, porventura, o conteúdo que o pessoal aí da física e da química irá trabalhar, a gente vai ver que essa ordem vai inverter. Ou seja, às vezes, o divisor é maior do que o dividendo. E aí a gente tem que seguir alguns procedimentos matemáticos para que a conta no papel fique aceita, ou seja, seja possível de se fazer. O dividendo é o produto do divisor pelo quociente. Vamos ver aqui uma continha, só para a gente ver o que ele quis dizer com isso. Olha só, 625 tem um nome específico, é o dividendo. É aquilo que vai ser dividido. O 25 que aparece aí é o meu divisor. Observe que aqui está tudo normal. O dividendo é maior que o divisor. Quando isso acontece, a gente não precisa se preocupar muito, porque a conta já vem basicamente pronta para que a gente possa efetuá-la, tá certo? Observe que eu tenho dois números no divisor, que é o 25, o 2 e o 5. Então, eu vou pegar dois números no dividendo, ou seja, o 62, 62. Eu sei que 62 dividido por 25 cabe 2. Então, 2 vezes o 25 me dá 50. E eu vou diminuir o 62 menos o 50, e isso vai me dar exatamente 12. Observe que eu ainda tenho 5 para baixar. Então, eu baixo o 5 aqui para perto do 12, e eu vou ficar com um valor de 125. Aí eu vou olhar agora, 125 dividido por 5, cabe quanto? Exatamente 5. Ou seja, 5 vezes 25 dá exatamente 125. 125 menos 125
isso me dá um resto zero. Isso é uma conta de dividir feita no papel, certo? Aonde o dividendo é maior que o divisor, beleza? Tirando a prova, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o quociente pelo divisor. Quando eu multiplicar 25 pelo 25, sempre tem que dar, isso é claro, se o resto for zero, sempre tem que dar o dividendo, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, vão perguntando aí no chat, que o pessoal que está aí vai respondendo, tá bom? Ou não, depois é só ligar o microfone que a gente está respondendo também. Viu como não precisa de nenhum gênio para aprender a divisão? Veremos agora alguns exercícios. A garotinha aí sempre motivada, né? Veremos. Então, João tem 123 bombons e quer dividir igualmente entre seus 3 filhos. Com quantos bombons cada filho de João vai ficar? Simples assim, a gente pega os 123 e divide pelos 3 filhos. Ou seja, essa conta aqui também está obedecendo a ordem natural das coisas, ou seja, o dividendo é maior que o divisor. Vou pegar o 12, 12 dividido por 3 vai caber um 4, 4 vezes 3, 12. Aí 12 menos 12 dá 0, a gente baixa o 3. Agora, observe o seguinte, o 3 dividido por 3 cabe o 1, né? 1 vezes 3 é 3, 3 menos 3, nada. O que isso significa? Que cada filho de João irá ficar com 41 bombons. Gustavo quer dividir 4 barras de chocolate com 7 amigos. Com quanto de chocolate ficará cada amigo? Observe que essa conta aqui ela não vai seguir a lei natural. Por quê? Porque o divisor é maior que o dividendo. Observe que o 7 é maior que o 4. Então, quando isso acontece, nós temos que fazer algo para que a conta fique aceitável, certo? Então, olha só, eu vou pegar esse 4 e acrescentar alguém aí a ele para ficar possível de se dividir por 7. O que eu faço aí com esse 4? Eu coloco um 0. Como eu acrescentei um 0 no dividendo, obrigatoriamente eu tenho que acrescentar um 0 e uma vírgula no quociente. Observe que agora ficou possível. 40 dividido por 7. Cabe quanto? 40 dividido por 7? 5. 5 vezes 7, 35. 40 menos 35, 5. A gente acrescenta um 0, porque 5 não dá para dividir por 7. E aí a sua conta fica aproximadamente 0,57. Ok? E o resto, né, obrigado aí a vocês pela participação. Eu vou passar agora para a professora Aline, onde ela irá dar continuidade à aula, ok? Aline, está contigo aí. Então, já que estamos com o slide, já que vocês estão me ouvindo, eu quero começar desejando boa tarde a todos, certo? E nós vamos aqui dar continuidade à nossa aula interdisciplinar, e eu vou falar com vocês sobre Sistema Internacional de Unidades. Esse conteúdo, ele é utilizado durante os 3 anos do ensino médio. Então, sempre que a gente estiver falando sobre conceitos de física, grandezas físicas, vocês vão sim ouvir falar sobre as unidades de medida, tá bom? Então, é assim, até meados do século XX, cada país era quem escolhia as unidades que iam ser utilizadas para determinar as medidas de um corpo. Só que aí, o que era que acontecia? Cada país acabava escolhendo uma medida diferente. E aí, isso dificultava tanto as trocas de informações entre os países, na parte científica, como também atrapalhava as relações comerciais. Então, na tentativa de solucionar esses problemas, foi que ficou definido o que nós hoje conhecemos como Sistema Internacional de Unidades, né, o SI. O Sistema Internacional de Unidades, pessoal, ele define 7 unidades de base, na qual cada uma delas representa uma grandeza, né? Aqui nós temos comprimento,
representada pelo metro, massa, representada pelo quilograma, tempo, representada por segundo, corrente elétrica, representada por ampere, e temperatura termodinâmica, representado pelo Kelvin, né? O Kelvin é o responsável pela temperatura quando a gente está trabalhando com dados científicos. Quantidade de substância, representada pela unidade mol, e intensidade luminosa, candela. Certo? Então, essas são as 7 unidades básicas. O que não quer dizer exatamente que só existam elas. Como eu disse no início, são unidades base, né? Então, com frequência, é bem comum que a gente se depare com as variações dessas unidades de medida, né? Por exemplo, a unidade de comprimento, utilizada pelo Sistema Internacional, é 1 metro. Só que aí, quando eu vou trabalhar a distância entre cidades, por exemplo, ou distância entre localidades diferentes, é muito mais adequado e muito mais confortável que eu use o quilômetro, não é isso? Que eu utilize o quilômetro. Então, por exemplo, para falar sobre a distância entre Betânia e Milhã, é mais adequado, né, que eu fale que são 18 quilômetros daqui para Milhã, do que eu falar essa distância em metros. Então, é o seguinte, pessoal, aqui nessa foto, que inclusive foi tirada do livro didático que é utilizado pela escola, nós podemos observar as variações de algumas unidades de medida, né, de comprimento, quilômetro, decímetro, centímetro, milímetro, de tempo, variações minuto, hora, dia, volume, litro, massa, tonelada ou gramas, certo? Então, são várias alterações que podem ser feitas nessas unidades de medida. E aí, o que é que eu quero que vocês foquem, né? Quando a gente fala aqui, ó, de volume e de massa, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque essas duas grandezas aqui, elas vão ser trabalhadas com o conteúdo de densidade que vocês vão ver a seguir na aula de química, certo? Então, você calcula densidade com volume e com massa. E o Deci vai explicar de forma mais detalhada. Então, agora, nós vamos resolver um exemplo para fixar os conceitos de Sistema Internacional de Medidas, certo? A questão diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta somente unidades do Sistema Internacional. Então, ele nos dá as seguintes opções: metro, grama, minuto, metro, quilograma, segundo, metro, segundo e grama, centímetro, hora e quilograma, quilômetro, segundo e grama. Vamos lá. Unidades do Sistema Internacional são apenas aquelas 7 unidades base. Se não tiver dentro daquelas 7 unidades base, então significa que são variações das unidades de medida, certo? Então, elas não são as unidades exatas do Sistema Internacional. Então, vamos aqui analisar a primeira. Metro é uma medida de comprimento, ok. Grama é uma variação da unidade do Sistema Internacional para massa, então a A já é descartada, certo? E só para finalizar, minuto. Minuto também não é unidade do Sistema Internacional, porque minuto também é uma variação da unidade de tempo. Na B, nós temos o metro, não é correto, porque é uma medida de comprimento. Quilograma. Quilograma é uma medida de massa, então, sim, está no Sistema Internacional, tanto metro como quilograma. E segundo, é a unidade de medida de tempo. Ou seja, então, nós já temos aqui na B a resposta correta, não é isso? Comprimento, metro, quilograma, massa e segundo, tempo. São essas as 3 unidades do Sistema Internacional. Vamos analisar aqui rapidinho as outras, para a gente poder dar espaço para os outros professores, tá bom? Então, vamos lá. Na C, metro é a unidade do Sistema Internacional, segundo também, mas grama é apenas uma variação. Na D, centímetro é uma variação, hora é variação e quilograma também é variação de unidade. Na E, quilômetro é uma variação, segundo é uma unidade do Sistema Internacional, mas grama também é uma variação de unidade de medida. Então, a resposta correta é a B, metro, quilograma e segundo. Pessoal, qualquer dúvida, vocês vão dizendo aí no chat, para mim poder saber, tá bom?
E é assim, pessoal, além do conteúdo de sistema internacional, hoje nós vamos estudar sobre notação científica, que é também muito utilizada durante os nossos conteúdos de física no ensino médio. Quando a gente fala de notação científica, ela é utilizada quando nós temos cálculos com números muito grandes ou com números muito pequenos. Então, a notação científica é uma forma da gente simplificar esses números através da notação em potência de base 10. E aí eu quero começar aqui com esse exemplo, que é da distância da Terra ao Sol, certo? São 149 bilhões de metros, ou seja, é um número muito grande, é um número muito extenso. Para que a gente não escreva ele dessa forma, né, para que a gente escreva ele de uma forma mais simplificada, nós vamos transformar esse número, né, vamos colocar este número em notação científica. Então, como é que a gente faz para colocar esse número em notação científica? Nós vamos movimentar a vírgula, certo? Então, o número é 149 bilhões... Oi. Pronto. 149 bilhões, e a vírgula, pessoal, ela tá aqui, ó, bem aqui no último zero. Então, para a gente transformar e colocar esse número em notação científica, nós vamos movimentar essa vírgula para que ela saia desse zero aqui e para que ela fique entre os números 1 e 4, que são os primeiros algarismos significativos, tá bom? Então, vamos lá. Se essa vírgula ela estivesse andando as casinhas, nós íamos ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A vírgula, ela andou 11 casinhas. Então, ela ficou entre o 1 e o 4. Agora, nosso número é 1,49. Eu disse para vocês que quando a gente trabalha com notação científica, a notação em potências de 10. Então, vai ser 1,49 vezes 10. Vocês lembram quantas casinhas a vírgula andou? Foram 11, não é isso? Então, essas 11 casinhas, elas vão ficar aqui na nossa potência, certo? Então, nós temos, transformando 149 bilhões em notação científica, nós temos 1,49 vezes 10, porque a gente sempre vai multiplicar pela base 10, elevado a 11, que foi o número de casinhas que a vírgula andou. Então, pessoal, tem mais um detalhe em relação a esse número. Por exemplo, o expoente 11, ele ficou positivo. Por que que ele ficou positivo? Porque esse 11, a vírgula que identificou que eram 11 casinhas, né, ela andou da direita para a esquerda, certo? Então, sempre que a vírgula se movimentar da direita para a esquerda, nós vamos ter um expoente positivo. O expoente vai ser o número de casinhas que a vírgula andou, e ele vai ser positivo ou negativo, dependendo da direção em que essa vírgula se movimentou, tá bom? E se por acaso, né, nós trabalhamos com um número muito grande, e se por acaso a gente trabalhasse com números muito pequenos, que é o caso aqui do 0,000000002 centímetros, né? O que a gente faz quando a gente trabalha com números muito pequenos? Vamos lá, mesma coisa que a gente fez com os números grandes, só que com alguns detalhezinhos de diferença. Primeiro que a vírgula ela não vai estar aqui no final, não é isso? Ela vai estar aqui, ó, bem no início, e mais uma vez nós vamos movimentá-la para que ela chegue até o primeiro algarismo significativo. No caso desse nosso número, o algarismo significativo é o 2. Certo? Então, vamos lá, vou caminhar aqui quantas casinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a vírgula fica aqui depois do 2. Então, o nosso número vai ser 2 vezes 10, porque a gente vai repetir a base, né? Lembra, sempre multiplicando pela base 10, elevado ao número de casinhas que a vírgula andou. Nesse caso, né, desse número do exemplo, foram 9 casinhas. Então, pessoal, lá em cima o nosso expoente fica 9. Só que aí vocês podem observar o seguinte detalhe. Esse 9, ele tá negativo. E aí, por que que esse 9 tá negativo?
Lembra que no exemplo anterior eu disse para vocês que quando a vírgula andava da direita para a esquerda, o número ficava positivo? Pronto. Nós fizemos justamente o contrário com esse número aqui, que ele é um número pequeno, né? Que representa um número pequeno. Nós andamos com ele da esquerda para a direita. É como se ao invés de ir, a gente tivesse voltado. Então, como nós voltamos essa vírgula, certo? Ele fica com expoente negativo. Então, fica menos 9, porque a vírgula ela caminhou da esquerda para a direita, certo? Se ela tivesse aqui, ó, vindo do 2, da direita para a esquerda, ela ficaria positivo. Mas como veio da esquerda para a direita, então ela fica negativa, tá bom? E agora, pessoal, nós vamos resolver mais alguns exemplos, certo? Vamos escrever em notação científica os seguintes números. 0,35. Mais uma vez, nós vamos colocar a vírgula para passear, não é isso? E a vírgula, ela vai para o primeiro algarismo significativo. Nesse caso, ela fica entre os números 3 e 5. Então, nosso número vai ser 3,5 vezes a base 10, lembra, sempre multiplicando pela base 10, elevado ao número de casas que ele andou. Se eu só andei uma casinha daqui, ó, do 0 para ficar entre o 3 e o 5, qual vai ser o número que vai ser elevado? 1. E como a gente andou com a vírgula da esquerda para a direita, esse número vai ser negativo, vai ser menos 1. Então, na A vai ser 3,5 vezes 10 a menos 1. Na B, pessoal, nós temos um outro número aqui, bem grande, não é isso? E aí, assim como aquele primeiro exemplo, a vírgula ela vai estar aqui, ó, no último zero. Aline. Oi. Surgiu uma dúvida aqui do Kaique, ele está perguntando como faz para saber onde vai ficar a vírgula. Você falou, mas repete aí para ele. Pronto, eu não tô conseguindo ver aqui os comentários, porque tá na tela inteira, certo? Mas, Kaique, é o seguinte, a gente coloca no primeiro algarismo significativo. Por exemplo, o 0, se aqui ao invés do 3 fosse um 0, ele seria significativo? Não. O primeiro algarismo, se fosse aqui, ó, por exemplo, 0,5, o primeiro algarismo significativo seria 5. Mas como é 35, 3 é um algarismo significativo, então a vírgula fica no primeiro, certo? Então, o primeiro aqui vai ser 3. Vou resolver aqui o segundo exemplo, que talvez fique mais fácil de entender. Vamos lá, ó. A vírgula ela vai estar aqui, ó, no último zero. E aí ela tem que chegar no primeiro, certo? No primeiro algarismo significativo. No caso aqui, para a gente transformar em notação científica. Vamos olhar aqui quantas casinhas ele andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é isso? Então, a vírgula ela vai ficar aqui, ó, entre o 2 e o 8. Quantas casinhas a gente andou? 8 casinhas. Como foi da direita para a esquerda, esse 8 fica positivo. Kaique, conseguiu tirar a dúvida? Consegui, obrigado. Pronto, ela fica aqui, ó, no primeiro algarismo significativo. O nosso terceiro exemplo, certo, é 270 mil. Assim como a B e assim como o primeiro exemplo que foi apresentado, a vírgula está aqui no último zero e ela vai para o primeiro algarismo aqui, ó, significativo. Então, vamos lá, quantas casinhas caminhou? 1, 2, 3, 4, 5. Então, fica 2,7 vezes a base 10. Lembre, a gente sempre vai multiplicar pela base 10, elevado a 5, porque foi a quantidade de casinhas que a vírgula andou. Por que ficou positivo? Porque andou da direita para a esquerda. E aí, o nosso último exemplo, na D, é 0,00008. Certo? Nós vamos movimentar a vírgula daqui, ó. Nós vamos movimentar a vírgula daqui e nós vamos deixar ela aqui no primeiro algarismo significativo, que é o 8. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 8 vezes 10 elevado a 5, que são as 5 casinhas que a gente andou com a vírgula. Só que vai ficar um 5 positivo? De jeito nenhum. Fica menos 5. Por quê? Porque a vírgula ela andou da esquerda para a direita. Certo, pessoal?
Aqui estão as referências bibliográficas que foram utilizadas para a construção da aula de hoje. Quero aqui agradecer pela participação de vocês e fiquem ligadinhos agora na aula de Química, tá bom? Beijos e qualquer dúvida podem me procurar. Fala, galera. Boa tarde. Se vocês estiverem aí me ouvindo, só avisa, tá bom? Ou fala aí no áudio ou no chat, por favor. Eu tô. Pra ter certeza. Estamos ouvindo, Nildo. Eu tô. Beleza. Assim, o nosso conteúdo que a gente vai trabalhar, foi escolhido para a aula de hoje, é densidade, tá bom? Oi? Tá assim, né? Pronto, é densidade. Tá? Eu tô. Pessoal, a gente, em densidade, a gente vai trabalhar tudo isso que... Oi? Alguém falou? Eu não tô entendendo direito, não. Não, né? Tudo isso. O áudio tá saindo muito. Tudo isso que a gente falou aí, que os meninos falaram, vai ser trabalhado em densidade. Tanto o conteúdo que o Dales trabalhou aí, de divisão, como as unidades de medida que a Aline trabalhou também, tá bom? Vão ser trabalhados aqui, tá? No conteúdo de densidade, tá? Você vai entender o que é densidade, tá? O que é densidade? Essa pergunta aqui, ela era muito utilizada antigamente, né? O que é que pesa mais? É 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo, né? E até hoje, intriga algumas pessoas. Quando você fala que, nesse caso, não tem nenhum que pesa mais. Porque, afinal, os dois pesam 1 quilo, né? Só que qual a diferença dos dois? É porque o algodão, ele precisa de uma quantidade, ou seja, de um volume maior, né, do material para atingir esse peso de 1 quilo, né, a massa de 1 quilo, enquanto que o chumbo, ele precisa de uma quantidade bem menor, tá certo? Então, o que é que difere o algodão do chumbo, na verdade? Nesse caso aí, o certo não seria quem pesa mais, e sim quem tem maior densidade, certo? Quem tem a maior densidade. Que, no caso, quem teria maior densidade é o chumbo, já que para 1 quilo ele precisa de uma quantidade de matéria bem menor do que o algodão, tá certo? O algodão precisa de uma quantidade de matéria maior. E qual seria o conceito, né, de densidade? Aqui, ó, os dois têm o mesmo peso, o que vai mudar é apenas o volume, tá? E a explicação para isso? O que acontece é que o chumbo ele é mais denso que o algodão. Por isso, 1 quilo de algodão terá um volume e não massa muito maior do que o do chumbo, né? Quando a gente fala em duas substâncias, né? Geralmente, a gente tem até uma brincadeira que tinha na TV antigamente, que era o afunda ou boia, né? Isso afunda ou boia, né? O que acontece nessa brincadeira de afunda ou boia? É porque as substâncias que são colocadas dentro d'água, as que afundam é porque tem uma densidade maior que a água, e as que boiam têm uma densidade menor. Aqui, que a gente viu aqui no início, tem uma torre de líquido, né? Uma torre de líquido. E aqui ela está ordenada de cima para baixo, em ordem de densidade. Quem tem maior densidade está embaixo, e quem tem menor densidade vai estar em cima, tá certo? Ok? Densidade é uma propriedade física que permite identificar materiais nas mesmas condições de pressão e temperatura, tá? Através dessa propriedade de densidade, eu consigo identificar materiais diferentes, tá? Por exemplo, que realmente são diferentes, mas que visualmente podem ser parecidos. Aqui eu tenho uma tabela com algumas densidades. As densidades de algumas substâncias a 25 graus e o ATM, que são as condições ambientes, de pressão e temperatura, tá? Substância. Lembrando que essa densidade aqui, olha a aula da linha aparecendo aqui. Ela é em grama por centímetro cúbico, tá? A medida aqui. Qual é a densidade do etanol, do álcool? 0,789. A densidade da água, a densidade da água do mar, 1,03. E do chumbo,
11,3. Ou seja, através dessa densidade, a gente consegue identificar substâncias diferentes, tá bom? Veja aqui que a densidade da água do mar, a água salgada, ela é maior do que a densidade da água normal, né? Ó, a água normal é 1, a água salgada 1,03. Vamos visualizar na prática, o que isso acarreta. Calma só um pouquinho aí, que eu me atrapalhei aqui uma coisa. Voltando. Pronto. Vou fazer aqui um experimento rapidinho com vocês. Está dando para vocês visualizarem aí esses dois copos? Só responde no chat para mim, por favor. Tá, né? Aqui eu tenho 2 copos com água, tá bom? Tenho 2 copos com água. Que visualmente não dá para ver quase diferença nenhuma, tá bom? Diferença nenhuma. Só que um é água normal, água não é pura, porque uma água tem mistura, né? Eu peguei na torneira. E a outra é uma água com sal. Vejam o que acontece quando eu vou colocar esse ovo aqui, ó. O ovo aqui eu vou colocar dentro. Esse primeiro, o que vai acontecer? Preste atenção, vou soltar aqui devagarzinho, porque quando eu solto o ovo, ele simplesmente afunda. Por que o ovo afunda? Porque o ovo ele tem uma densidade maior que a água. A densidade dele é maior que a água, tá certo? Agora eu vou remover aqui o ovo e vou colocar no outro copo, para vocês verem o que vai acontecer. E devagarzinho. Veja que nesse caso, o ovo ele não afunda. Por que ele não afunda? Porque a densidade do ovo ela é menor que nesse caso agora com água e sal. O sal fez com que a água a água aumentasse sua densidade e ficando maior que a densidade do ovo, fazendo assim com o ovo boiar, tá certo? Agora estou me lembrando do Entendido mamor. o que foi que aconteceu aqui? Só chamando a atenção, se tiverem alguma dúvida, vocês falam, porque esse experimento é uma das questões que vocês vão resolver do exercício de vocês, tá bom? Ou seja, no primeiro caso, só água pura, o ovo afundou. Por que afundou? Porque a densidade do ovo é maior que a densidade da água pura, tá certo? No segundo caso, de água com sal, não afundou. Por quê? Porque a água com sal tem uma densidade maior do que a densidade do ovo. Por isso o ovo boiou. Tá ok? Ei, Nildeci. Oi? Isso acontece do mesmo jeito lá no Mar Morto, né? Também? Sim. Tem alguns lugares lá que você não afunda, né? Você consegue, o pessoal se deita em cima da água e fica boiando, porque tem uma quantidade de sal muito grande. A concentração de sal nessa região ela é muito grande. Então faz com que os corpos, a densidade da água aumente e com os corpos em cima da água não afunda. Exatamente. Por exemplo. Ok, pessoal, entendido até aqui? Eu entendi até aqui. Eu estava querendo fazer um outro exemplo, mas na verdade não vai dar. Se eu pegasse um copo vazio, eu não vou fazer aqui porque senão eu vou derramar aqui a água. Se eu pegar um outro copo vazio e colocar um pouco dessa água aqui, sem sal, e um pouco dessa com sal, quando eu colocar o ovo, ele nem vai boiar e nem vai afundar, ele vai ficar no meio. Ele vai ficar bem aqui. Por quê? Porque a densidade do ovo ela é menor do que a água salgada, mas é maior do que a água natural. Ele iria ficar abaixo da água natural e em cima da água salgada. Ok? Alguma dúvida? Pessoal, os meninos aí, os outros professores estão acompanhando o chat, porque não dá para me ver, tá? Se tiver algumas dúvidas, vocês me falam. Nildo, estão pedindo para explicar de novo, assim, essa questão do experimento. Foi o que aconteceu. A gente fez 2 testes, né, com o ovo. O primeiro na água
sem sal, água normal. Quando eu coloquei o ovo na água normal, o que é que vai acontecer? Vou colocar aqui devagarinho, senão ele vai quebrar. Ele vai afundar. Por que que ele afunda? Porque a densidade do ovo é maior do que a da água. Então, ele vai afundar. Tá certo? A densidade do ovo. Pergunta lá do exercício, viu? Por que o ovo afundou? Tá? Primeiro ele vai perguntar se na água ele afundou boia, e depois pergunta por quê. Vou logo matar logo a charada. Ele afundou por quê? Porque a densidade do ovo é maior do que a da água normal. Na água salgada, isso não vai acontecer. O ovo não afunda. Por que o ovo não afunda? Porque, nesse caso, o sal faz a densidade da água aumentar. Sendo assim, a densidade do ovo é menor que a água salgada. E é por isso que ele não afunda. Tá? E repetindo, eu não vou fazer aqui para não derramar água, para não molhar, mas se eu derramasse um pouco dessa água aqui, sem sal, e completasse com água com sal, e completasse com água sem sal, o ovo nem iria boiar e nem iria afundar, ele iria ficar no meio, porque ele é menos denso do que a água salgada, ou seja, ele iria ficar em cima da água salgada, tá? Mas ele é mais denso do que a água normal, então ele iria ficar abaixo da água normal, ele ia ficar no meio, acima da água salgada, porque ele é menos denso, e abaixo da água natural, porque ele é mais denso do que a água natural, sem sal. Ok? Então as densidades iam ficar iguais. Na verdade, porque eles de imediato... Vou tentar. Vou colocar aqui com a minha garrafa. Vamos ver se vai funcionar, né? Também estou colocando água gelada, não sei se vai dar certo. Vejam aí, ó. Ele nem ficou em cima, tá vendo? Ó? Ele nem ficou em cima. Tá dando pra ver? Eu tirei isso do meio aqui. No meu tá. Ele nem ficou em cima, boiando, que nem na água normal, e nem desceu todo, como na água... Desculpa, nem ficou em cima, como na água salgada, e nem desceu total, como na água com sal. Na água normal, sem sal. Por quê? Ele está acima da água salgada, que a água salgada está aqui embaixo, ó. Ele está em cima e está abaixo da água sem sal. Por quê? Ele é mais denso do que a água normal e menos denso do que a água salgada. Então ele ficou no meio. Deu certo. Ok? Lá na atividade de vocês tem uma questão, são 3 itens falando sobre isso. Falando o que aconteceu com o ovo na água salgada, na água sem sal e quando eu misturei as duas. Bom? Deu para entender? Aqui, comigo aqui deu. Pronto. Eu vou continuar aqui, tá bom? Pronto. Então, tem alguns exemplos aqui de densidade. Tá? Veja que a água normal, a água, né, que tem densidade 1, e a água do mar é mais densa. Por isso, ela vai ficar embaixo ali, ó. Tá abaixo do ovo e o ovo acima. Né? Deixa eu virar minha câmera aqui de volta, né? Pronto. Vamos continuar aqui. Tá? Densidade. Como é que eu faço o cálculo de densidade? A densidade, ele relaciona a massa de um corpo com o seu volume. Por isso é que a densidade do algodão ela é menor do que a do chumbo. Porque o volume do algodão ele é muito maior em relação ao quilo de algodão do que o quilo de chumbo. Calcula-se a densidade de um corpo dividindo-se a massa pelo seu volume. Então, eu vou pegar a massa da substância e dividir pelo seu volume, pela área, o volume, no caso, que ele ocupa. Tá certo? Essa é a fórmula de densidade. Um uso de densidade. Tem diversas situações, né, que é utilizado. Por exemplo, o pessoal que trabalha com leite, que pega leite, eles usam um decímetro para ver a qualidade do leite, se não tem água, porque a densidade do leite e a densidade da água ela é diferente. O mesmo caso acontece com a gasolina. Ó. Aqui
dentro na bomba, eles colocam um decímetrozinho que indica a qualidade da gasolina. Se tiver um outro solvente, porque a densidade do álcool, nesse caso aqui, que é branquinho, a densidade do álcool é uma, se tiver água, se tiver outra substância, vai ser outra. Então, vai dar uma alteração na densidade. Tá bom? Então, tem várias formas de uso da densidade. Tá? A adulteração do álcool pela adição de água pode ser detectada pela variação da densidade da mistura por meio de um decímetro, que no caso, esse aparelhozinho aqui é o mesmo utilizado para ver a qualidade do leite. Densidade, medindo a densidade. Lá no sistema internacional, né, que a Aline mostrou para vocês, a unidade de densidade é quilograma por metro cúbico, mas é muito comum o uso de grama por centímetros cúbicos, que é o que a gente está utilizando. Por exemplo, a densidade do chumbo. Se eu pegar uma massa de 11,3 gramas de chumbo, ele vai ter um volume de 1 centímetro cúbico. Então, se eu dividir o 11,3 por 1 centímetro cúbico, eu vou ter a densidade, que está lá na tabela anterior, 11,3 gramas por centímetros cúbicos. Eu vou dividir o de cima pelo de baixo e as unidades vai ficar a de cima dividida pela de baixo também. Por isso que é grama por centímetro cúbico. Tá? A densidade da água, vocês lembram que é a densidade da água? Então, quando eu pego, por exemplo, aqui está 99 gramas, dividido por 99 centímetros cúbicos, vai dar 1 grama. Como a densidade da água, ela é 1, se eu pegar 1 litro d'água pura, obrigatoriamente ele tem que pesar 1 quilo. Porque quando eu pegar a massa e dividir pelo volume, tem que dar 1. Tá certo? E aqui, 450 gramas daria 500 centímetros cúbicos de óleo, que dividindo 450 por 500, vai dar 0,9 gramas por centímetro cúbico. Só para a gente pegar rapidinho aqui, pessoal, se eu pegar a água, e colocar o chumbo dentro, o chumbo afunda ou boia? Se vocês quiserem responder no áudio aí ou no chat, e os meninos me ajudam. Afunda, né? Eu acho que Lucas já disse que afunda, mas alguém acha que afunda ou boia? Zaqueu disse que afunda, Darley afunda. Pronto, estão todos dizendo que afunda. Por que afunda? Agora essa é a pergunta de $1 milhão. Por que o chumbo afunda na água? Alguém sabe dizer? Pode digitar ou falar. Porque a densidade do chumbo é menor que a água? Maior. Tá, ó, veja que a densidade do chumbo aqui é 11,3 encaixada na água. Se o chumbo tivesse 1,1, já afundava, tá certo? Porque a densidade ela é maior. Diferente do óleo. Veja que a água é 1 e o óleo é 0,9, é menor que 1, é assim? Então, se ele é menor que 1, ele tem uma densidade menor, sendo assim, ele vai boiar. A gente sabe, quando tem água e óleo, a mistura, a água fica embaixo e o óleo fica em cima, não é assim? Porque ele é menos denso do que a água, tá bom? Por esses valores, podemos perceber que o material de menor densidade flutua e que o maior densidade afunda. Isso é fato, tá bom? Vimos lá que no experimento do ovo, que o ovo, ele boia, né? Boia na água normal, porque ele tem uma menor densidade. E afunda afunda na água normal, porque ele tem uma maior densidade. E boia na água com sal, porque ele tem uma menor densidade. Bom? Ok? Aplicando, né, a fórmula em si. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Tá? Qual é a densidade de um corpo com 6 quilogramas de massa e volume 0,5? Ora, se eu tenho 6 quilogramas de massa, a massa vai ser 6. O volume 0,5 litros. Então, é só a aplicação da fórmula. Massa é 6, volume 0,5, fazendo a divisãozinha lá que o Dales ensinou,
né, de 6, 1, vai dar 12. 12 o quê? A massa em quilogramas e o volume em litros. Então, 12 quilogramas por litro. É simplesmente a aplicação. É só pegar a massa e dividir pelo seu volume. Ok? E a unidade de medida vai ficar A da massa dividido pela unidade do volume. É uma barrazinha assim, quilograma dividido por litro. Quilograma por litro. Ok? Dúvida aqui nessa resolução? É só a aplicação da fórmula. É para calcular a densidade. Simplesmente pega a massa e divide pelo volume. Ok? Dúvida? Ainda falando sobre densidade. A densidade de uma mesma substância depende do estado físico e da temperatura nos casos. Os gases, além desses fatores, inclui também a pressão. Mas vamos deixar os gases, por enquanto, de lado. Vamos falar em relação ao estado físico e temperatura. Vejam aí o exemplo, a foto de um iceberg. Tá? Iceberg nada mais é do que gelo, água no estado sólido. Não é assim? E por que a água no estado sólido, ela flutua, então, na água que está no estado líquido? Né? Por que isso acontece? Se os dois têm a mesma composição, só que assim, o que é que muda da água para o gelo? Mudando o estado físico. Vai mudar também, pessoal, o volume. Tá? O volume do gelo, ele é maior do que o volume da água. Se eu pegar uma mesma quantidade, uma mesma massa de água e de gelo, o volume é maior. É só vocês lembrarem o seguinte, um exemplo simples de vocês entenderem. Se você pegar uma garrafa e encher ela e colocar no freezer, quando ela congelar, a garrafa estoura. Não é assim? Porque quando ele passa para o estado sólido, ele aumenta o volume. E vocês lembram como é que calcula? Densidade, massa dividido por volume. Então, se o volume aumentar, a densidade certamente vai diminuir. Porque eu vou dividir pelo volume. Então, se eu dividir por um número quanto maior, por exemplo, aqui em vez de 0,5 fosse 1, tinha dado em vez de 12, ia dar 6. Não é? Então, se o volume aumenta, a densidade vai diminuir. Então, é isso que acontece com o gelo. O volume dele aumenta, a densidade diminui, por isso que o gelo, mesmo sendo água, só muda o estado físico, mesmo assim, ele flutua, ele boia na água, tá certo? Porque a sua densidade vai diminuir por causa que o seu volume aumenta, tá bom? Comparando as densidades, se o volume for igual, a densidade ela é diretamente proporcional à massa. Ou seja, se eu tiver o mesmo volume, quanto maior a massa, maior será a sua densidade. Ó, observação. O corpo com maior densidade tem maior massa. E o corpo com menor densidade tem menor massa. E isso se os volumes forem iguais. Tá? Se a massa for igual, pegando lá o exemplo do algodão e do chumbo. Se as massas forem iguais, a densidade ela é inversamente proporcional ao volume. Ou seja, o corpo que tem maior densidade tem menor volume. E o que tem menor densidade tem maior volume. Vamos lembrar do chumbo e do algodão? A massa era igual, era 1 quilo. Quem é que tem maior densidade? É inversamente. Tem maior densidade quem tiver o menor volume, que no caso era o chumbo, que tinha um volume maior. Tinha menor densidade, no caso, quem tinha maior volume, que no caso é o algodão. Então, quando as massas são iguais, a densidade ela é inversamente proporcional. Tá? Quem tem maior... o corpo com maior densidade tem menor volume. Tá ok? E era isso, pessoal. Aqui são as referências bibliográficas sobre o conteúdo. Pronto, boa tarde, pessoal. Eu fiquei com a parte de densidade demográfica, que a gente trabalha nas primeiras séries, só que bem no início do ano. Isso quer dizer que antes da pandemia, das aulas paralisarem, a gente já trabalhou, na verdade, as primeiras séries, e as segundas e terceiras, né, já trabalharam na primeira. Então, ó, a densidade demográfica
a gente vai ter que retornar aqui a alguns pontos bem conhecidos por vocês. Então, o que é uma população? É um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem no mesmo local e no mesmo espaço de tempo. Então, a população, ela é dividida em população absoluta e população relativa. O que é uma população absoluta? É o total de habitantes de um determinado lugar. Esse número é obtido por meio de quê? De levantamentos. No caso do Brasil, esse número é obtido pelo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o famoso IBGE. E a população relativa é o que a gente vai trabalhar, né? Também chamada de densidade demográfica ou densidade populacional. O que é que ela quer dizer, né? É a razão entre a população absoluta, ou seja, a quantidade de indivíduos, e a área que esses indivíduos habitam. Então, vale ressaltar que alguns fatores são responsáveis pelo aumento e pelo decrescimento dessa população. Que fatores são esses? Natalidade, mortalidade, imigração e emigração. Então, o que é a natalidade? É o número de indivíduos que nascem, certo? Mortalidade, o próprio nome já diz, né? O número de indivíduos que morrem. Imigração é o número de indivíduos que vêm de outras áreas e entram na população. E a emigração é o número de indivíduos que saem dessa população. Isso quer dizer que natalidade e imigração aumentam a densidade populacional, mortalidade e imigração diminuem essa densidade. Há também alguns fatores de resistência ambiental. Coloquei aqui 5. No caso do espaço, que tem carga máxima, carga biótica máxima, certo? Então, quando o espaço começa a ficar limitado, ele gera uma competição entre as espécies. E vocês devem lembrar que na ecologia a gente vê que competição acontece ela de duas formas, interespecífica e intraespecífica. A competição intraespecífica é aquela que ocorre com indivíduos da mesma espécie e interespecíficas com indivíduos diferentes. Então, no caso, quando esse espaço ele começa a ficar limitado, ele vai causar, né, vai gerar uma competição entre as espécies. E numa competição, né, sempre um ganha e o outro perde. Então, essa competição, ela é desarmônica. A questão do alimento também gera uma competição. Quando o alimento começa a ficar escasso, as espécies vão competir por eles, gerando, mais uma vez, aquela competição desarmônica. No caso do parasitismo, né, dos parasitas, eles causam doenças, aumentando, assim, a taxa de mortalidade, ou seja, nesse caso, eles diminuem a densidade populacional. No caso dos predadores, esses vão ter uma relação fundamental com suas presas, vistos que os predadores, eles vão regular o tamanho da população. Tá? A gente sabe que, à medida que os predadores se alimentam das suas presas, né, o número de presas vai diminuir. E o caso das fêmeas, visto que os machos de determinada população podem competir também dentro de uma população por determinadas fêmeas, e que essas fêmeas realizam o que a gente chama de seleção sexual. O que é isso? Na seleção sexual, a fêmea vai optar pelo macho que tem as melhores características genéticas. Como vai acontecer também uma competição, né, vai gerar uma diminuição aí na densidade populacional. A densidade demográfica populacional, como é que a gente calcula ela? Então, nesse caso, a densidade vai ser igual ao número de indivíduos pela área que eles ocupam, certo? Eu coloquei alguns exemplos aqui para que a gente possa trabalhar. Existem duas formas principais de abordar o quantitativo populacional em um espaço. De um lado, temos as taxas que representam o número de habitantes por quilômetros quadrados. De outro, temos as taxas que estão relacionadas com o número de habitantes, independentemente do tamanho do território. Então, a alternativa que completa corretamente as lacunas acima não sei se alguém está tentando responder no chat, que eu não consigo visualizar, mas vamos aqui analisar as alternativas. Densidade demográfica está no primeiro espaço, no caso é a densidade demográfica, mas não é o superpovoamento que está no segundo espaço, né? Não é o superpovoamento que está relacionado aos números de habitantes, independente do tamanho do território. Alternativa B, crescimento vegetativo? Não, porque o crescimento vegetativo é quando a gente divide a taxa de natalidade pela taxa de mortalidade, né? Não é o que a gente está vendo. A população local e população geral? Também não.
Então, no caso, a densidade demográfica e a população absoluta, a alternativa correta aí é a alternativa D, porque vocês viram aqui no início, ó, eu trabalhei aqui, a população é dividida em população absoluta e população relativa, né? População relativa é a mesma densidade demográfica, certo? Então, a alternativa correta é a alternativa D. A alternativa E, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas também fala sobre o crescimento vegetativo, que nós já trabalhamos na alternativa B, certo? No exemplo 2, em comemoração ao mês de junho, e com o objetivo de integrar os alunos aos diferentes níveis de ensino do IFAL, que é o IF de Alagoas, foi realizada em junho de 2018 a quadrilha estudantil, uma atividade divertida e cultural, onde contou com a presença de 1.500 estudantes numa área de 5 quilômetros quadrados. Qual a densidade demográfica desse local? Então, nós vimos que para calcular a densidade demográfica, eu vou pegar um número, né, de indivíduos pela área que ele ocupa. Então, o número de estudantes aqui é quanto? 1.500. E qual é a área que eles ocupam? 5 quilômetros quadrados. Então, está aqui a resolução, ó. Densidade é igual ao número de indivíduos sobre a área. Então, densidade é igual a 1.500 dividido por 5. Qual é o número que multiplicado por 5 dá 15, né? Então, espero que vocês tenham imaginado aí o número 3, né? 3 vezes 5, 15, para 15, nada, né? Então, sobraram 2 zeros, a gente acrescenta aqui. Então, voltando aqui, a alternativa correta é a alternativa C, 300 alunos por quilômetros quadrados. Então, de 1.500 estudantes, cada um desses 5 quilômetros quadrados vai comportar aí 300 alunos. Gente, então, qual a relação entre densidade demográfica e a Covid-19, né, que é o momento que a gente está vivendo agora? Então, o indicador de densidade demográfica tem sido frequentemente usado para justificar ou explicar o potencial de contaminação da Covid. O que isso quer dizer? Que as cidades que apresentam uma maior densidade populacional, vai também acontecer maiores aglomerações e, por isso, o número de indivíduos infectados tende a aumentar. Enquanto as cidades que apresentam menor densidade populacional, menores aglomerações, como, por exemplo, superlotação de transporte público, isso vai diminuir bastante a propagação do vírus, certo? Então, aqui são as referências utilizadas para a aula de hoje. Obrigada pela participação de todos e qualquer dúvida eu estou à disposição. Pessoal, vai ser disponibilizado a atividade para vocês, que é por onde a gente vai dar a nota. A atividade de 12 questões, tá? Eu vou colocar, vou ver se eu ainda tenho ela aqui, pronto, vou colocar no link aqui, nos comentários. Tem 2 formatos, tá? Tem 2 formatos, tá em PDF e o outro em DocX, para quem não conseguir abrir o PDF, tá? Como é que vocês vão devolver essa atividade para mim? Vocês vão, quem tiver como editar no celular e responder, beleza, podem editar e me mandar. Quem não tiver, infelizmente, vai ter que copiar a atividade, aliás, copiar a atividade não, resolver, vocês resolvem, acho que é melhor todo mundo só resolver, não precisa de editar, é mais simples. Vocês vão lá, são 12 questões. Vocês vão lá, colocam o nome completo de vocês, tá bom? O nome completo, a turma de vocês, tá? E vão lá e colocam questão 1, aí coloca item A, aí coloca a resposta. Vocês não vão copiar, vocês vão copiar só as respostas, tá? Vai lá, questão 2, aí coloca a resposta. Questão 3, a resposta e daí por diante. Vão tirar uma foto, tá? Legível, de perto, que dê para entender, e vão me enviar no privado, o professor Nildeci Nascimento, tá bom? Então, fiquei com essa responsabilidade de receber as atividades de vocês. Vocês não vão copiar, vocês só apenas vão resolver. Pega uma folha, coloca lá o nome completo e a turma de vocês, coloca as respostas direitinho, que dê para entender. Questão 1, item A. Aí, se tiver, porque a minha, por exemplo, as minhas questões, tem uma que tem A, B e C. Sobre o experimento tem A, B e C. Vocês vão colocando as respostas, tá bom? Vocês têm, se e somente se, Kaique, até sexta-feira para fazer isso, tá? Até sexta-feira.
O prazo é até sexta-feira. Não me mandem depois de sexta-feira, porque eu não vou receber mais.